Eu queria que a gente conversasse um pouco hoje sobre a vida de um personagem muito conhecido na Bíblia, que é o rei Davi. E para isso eu queria que ele abrisse as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler versículos 1 até o 27, todo o capítulo. No livro de Samuel 11, 1 ao 27. Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se recebeu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponte Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo quanto se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora de quem morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro, chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém nós fomos contra eles à entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: se dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, a tua palavra foi lida, está aberta diante de nós. Nós queremos te clamar, ó Deus, que o teu Santo Espírito que inspirou, Pai, possa aplicar aos nossos corações nesse mundo, Pai. Peço que o Senhor fale através de mim, que o Senhor mesmo, ó Pai, possa colocar, Pai, as verdades que o Senhor quer no coração de cada um de nós. Nós te clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Davi é um dos personagens mais famosos da narrativa bíblica. Acho que se a gente chegar a fazer uma enquete com qualquer pessoa e perguntar, pedir para listar algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, sem dúvida nenhuma Davi estará entre os primeiros a serem citados. Isso não é à toa, porque Davi foi de fato um personagem muito importante dentro do plano de Deus, de redenção de Deus, dentro da história da Bíblia, da história de Israel. E Davi foi um homem extremamente usado por Deus. Ele teve experiências grandiosas na presença de Deus. Se a gente começar a listar e ler o livro de Samuel, a gente vai ver que Davi, ele começou desde novo já experimentando bênçãos de Deus. Quando Deus rejeitou Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele não obedeceu a Deus e Deus rejeitou o reinado dele. Então ele mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé que substituísse Saul no reinado. E Jessé passou todos os filhos à frente. Davi era menino, estava lá pastoreando, nem chamou Davi. Mas Deus escolheu Davi, mesmo estando diante de tantos irmãos fortes que eram soldados de guerra. Deus ali escolheu Davi. Depois tem a famosa história de Davi contra o gigante Golias. Uma luta que não tinha como Davi vencer. Havia um menino lutando com um estilingue, gigante Golias com 3 metros de altura, forte com lança. E Deus ali deu uma vitória maravilhosa a Davi. E nisso Deus começou a fortalecer Davi. Davi começou a se tornar famoso e cada vez mais poderoso em Israel. Isso gerou ciúme de Saul. Saul começou a perseguir Davi, mas Deus protegia Davi, Deus guardou Davi por diversas vezes, até o dia que Deus tirou a vida de Saul e deu o reinado a Davi. E Davi foi um rei muito importante. Ele foi um rei que foi obediente a Deus. As coisas que Saul tinha desobedecido, Davi obedeceu. Davi ouviu a voz de Deus e Deus o abençoou sobremaneira. Davi constituiu um reino. Foi Davi quem conquistou a cidade de Jerusalém. Quando Davi era rei de Israel, Jerusalém não era ainda a capital de Israel. Ela era uma terra que estava ocupada por um povo chamado Jebuseu. E Davi fez uma guerra e derrotou esse povo, conquistou Jerusalém, que é uma cidade importantíssima, onde foi construído o templo do Senhor, onde o nosso Senhor foi morto e ressuscitou. Uma cidade extremamente importante, que na Bíblia é chamada como a cidade de Davi. Davi derrotou muitos povos, teve muitas vitórias. Davi derrotou os principais inimigos de Israel, que eram os filisteus, que Deus tinha mandado erguido Saul para destruir os filisteus, e Saul não conseguiu cumprir essa ordem de Deus, que Davi foi e cumpriu. E não foram só os filisteus. Aí Davi empreendeu guerras contra os moabitas, os sírios, os edomitas, os amonitas. Ele conquistou vários povos. E a Bíblia fala que ele fez isso porque a mão do Senhor era com ele. Então, de fato, Davi teve experiências com Deus enormes. Se há um homem que teve grandes experiências com Deus na Bíblia, esse homem era Davi. E então a gente imagina que, por tudo que Deus fez na vida dele, ele deveria ser um homem estritamente fiel. E Davi era. Davi foi um homem muito obediente. Entretanto, Davi errou porque ele começou a abrir algumas concessões na sua vida. Concessões de coisas que não deveria abrir, e ele abriu. E isso foi o princípio da sua queda, do seu pecado que acabamos de ler. Davi, ele começou a fazer para si, a partir do momento que ele começou a ganhar poder e assumir o reinado, ele começou a fazer para si um harém de mulheres. Ele foi tomando mulheres e concubinas, se amoldando ao costume dos povos daquela época. Porque naquela época os reinos ao redor, os reis tinham esse costume de fazer haréns com muitas mulheres, que era um símbolo de prosperidade, de força. E Davi começou a fazer isso. Só que a lei de Deus já havia condenado essa prática. Quando o povo ainda estava lá no deserto com Moisés, eles estavam prestes a entrar na terra prometida,
O Senhor deu uma palavra que está escrita lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Ele diz o seguinte: o Senhor fala para eles: quando vocês possuírem a terra e eu vos mandar reis, os reis não devem multiplicar para si mulheres. Isso foi uma ordem que Deus deu lá no início. E Davi sabia disso, Davi conhecia a lei. Mas mesmo assim, ele foi se amoldando, ele foi aquilo, além do prazer como homem, que trazia aquela ideia de força. E mesmo sendo contra a palavra de Deus, ele foi abrindo concessões, e aquilo ele foi cauterizando a sua mente. E Davi abriu espaço para esse pecado. E esse pecado foi a porta de entrada para cometer esse adultério que acabamos de ler. O texto fala, o texto que lemos, que Davi subiu passeando pelo pátio, vendo o seu reino. Ele viu uma mulher tomando banho. E na hora que ele viu, ele a desejou e ele a quis possuir. Como ele já tinha tantas mulheres, isso nem pesou na cabeça dele, falou, mais uma e tal. Ele já chamou os mensageiros, mandou saber quem era e quem queria tê-la. Quando os mensageiros foram, informaram que ela era casada, e o marido dela, chamado Urias, estava na guerra, soldado, guerreando para defender o reino de Davi. Nem isso foi capaz de evitar que Davi pecasse. Ele já estava tão dominado pela lascívia, já tão cauterizadamente, que mesmo assim, ele mandou chamar, trazer Batseba à sua presença, e ali ele a possuiu. E essa atitude de Davi, ela foi muito facilitada, porque ele já havia aberto concessões. Essa concessão de ter muitas mulheres. E nota, meus irmãos, que também esse pecado de Davi, ele teve essa consequência do adultério, mas teve outras. Não só na vida de Davi, mas na vida de seu filho Salomão. Salomão é famoso porque teve um harém com 1000 mulheres, né? A gente vê muito falando, Salomão teve 1000 mulheres, mas isso foi queda para Salomão, porque ele também desobedeceu a Deus, e a Bíblia fala que por causa das mulheres de Salomão, ele caiu em idolatria. Um homem que Deus falou com ele, Deus deu sabedoria a ele, ele foi influenciado pelas mulheres que ele fez no harém, e chegou a cair em idolatria. Meus irmãos, o pecado é muito grave, porque ele não atinge só as nossas vidas, o pecado atinge também a vida das pessoas que nos rodeiam. Isso aconteceu com Davi, ele gerou queda para Salomão, e também gerou para a vida de Davi. Uma coisa interessante de notarmos também é o que Davi estava fazendo quando ele viu essa mulher tomando banho. O texto fala que o exército estava em guerra, o povo de Israel estava em guerra. Davi deveria estar com eles, ou estar trabalhando, cuidando das coisas do reino. Mas o texto nos diz, no versículo 2, que uma tarde levantou-se Davi do seu leito. O que Davi estava fazendo? Dormir na tarde. Ele tinha outras coisas para fazer, mas ele não estava preocupado com aquilo que era de fato importante. E ele se deixou, e ali naquele momento em que ele não estava vigilante, o inimigo